Então vamos estar aqui gravando um vídeo sobre como funciona as nossas planilhas de migração dentro do sistema, como elas são preenchidas, quais as dicas que a gente tem de preenchimento, quais são as coisas que devem ou não ser preenchidas, enfim, vamos dar uma passada aí por cima de tudo. Então, começando, no nosso conteúdo, né, a gente pode vir aqui na barra de pesquisa e escrever planilhas. Quando a gente digitar planilhas, já vai nos levar direto para esse manual aqui, ó, de migração de banco de dados, onde nele a gente tem o download dos arquivos de importação, que seriam as planilhas em si. Então você pode salvar, né, aonde você quiser. No caso, eu já tenho aqui, vou usar o arquivo que eu já tenho baixado. E se você vir aqui para baixo, né, tem os passo a passo, como utilize, enfim, mas o que a gente vai abordar então no vídeo. Então não será necessário passar aqui parte por parte do manual. Então, você baixa, ele vem em arquivo.zip e você precisa extrair. Dentro dele não tem uma pasta com os arquivos dentro, então ele vai lá jogar os arquivos soltos. Então por isso você deve criar uma pasta, né, antes de extrair ele. Então cria aqui uma pasta planilhas. Na hora que eu extrair aqui, vai me extrair todas as planilhas que tem dentro, tá? Então, quais são as planilhas mais utilizadas, as mais usadas, né, para as partes principais do sistema? Então, a gente tem a parte de entidades, que é a planilha onde você vai migrar clientes, fornecedores, funcionários, todos os tipos de cadastro de pessoa física e jurídica são feitos por essa planilha. Temos a planilha de produtos aqui embaixo, tá? Que é migrado tudo do produto, então nome, preço, algumas coisas fiscais como NCM, CEST, enfim. E como que funciona? Por que a gente tem uma planilha estoque e outra planilha produtos? Na planilha produtos, funciona quando você quer migrar apenas um local de estoque. Então, se por exemplo, na empresa, o cliente só trabalha com um local de estoque, eu posso utilizar a planilha de produtos para migrar o estoque. Caso ele tenha mais de um local de estoque, então ele tenha dois locais, por exemplo, com 3 de estoque em um e 2 de estoque em outro, você vai ter que fazer a migração pela planilha de estoque, que daí que você consegue fazer essa diferença, né, entre um local e outro. Então, aqui é quando você quer migrar os produtos e você pode migrar um estoque só. E aqui quando tem mais de um local de estoque. Temos a planilha de hierarquias, tá? Que ela é responsável por migrar as categorias ou grupos que são chamados às vezes em outros sistemas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma Coca-Cola, ela é do grupo refrigerantes, do grupo bebidas, enfim. É mais ou menos essa a ideia para migrar por dentro dela. Documentos a pagar, documentos a receber, enfim, várias. Código de barras funciona da mesma maneira de estoque. Então, dentro da planilha de produtos, a gente consegue migrar um código de barra para ele. Se a gente quer que ele tenha mais códigos de barra, tem que ser por essa planilha aqui, tá? Então, o que acontece? Como que a gente sabe qual planilha migrar primeiro? Se a gente vier dentro da nossa pasta do administrativo, diz colocar o C, loja mix, administrativo, a gente vai ter o nosso importador, que é por onde a gente vai fazer a importação dessas planilhas. Abrindo ele, a gente vai poder escolher o tipo de importação. Então, o que eu vou estar migrando, né? Qual planilha? E aqui, essa ordem que tá, não é por acaso, tá? Você pode até ver que ela não está em ordem alfabética. Isso tudo porque essa é a ordem correta, entre aspas, né? De fazer a migração. Então, primeiro migro entidades, depois hierarquias, depois produtos, depois variações. Por quê? Porque isso depende muito das, literalmente, dependências do banco de dados. Vou dar um exemplo. Dentro da planilha de produtos, a gente tem que informar o fornecedor desse produto e a hierarquia que ele está. Como é que eu vou importar primeiro o produto se eu ainda não disse os fornecedores que existem e ainda não disse as hierarquias existentes? Ele vai migrar sem essas informações, entende? Por isso que tem que sempre seguir essa ordem. Caso você não tenha essas informações, então, por exemplo, o cliente só queira migrar produto, eu recomendo que, primeiramente, você preencha uma planilha de entidades só com um fornecedor, então com um nome fornecedor genérico, enfim, e uma planilha de hierarquias com uma hierarquia geral, por exemplo, só para fazer o preenchimento depois de produtos com esses mesmos IDs desses ambos, para não dar nenhum erro na migração, beleza? Então, vindo para nossas planilhas agora, eu vou dar o exemplo de duas, tá? Que são as mais utilizadas, que o pessoal mais usa, mais tem dúvidas, enfim, que é a de produtos e a de entidades. Então vou abrir elas aqui. Beleza, começando aqui pela de entidades. Como é que funciona a planilha, tá? A gente tem algumas coisas que devem ser
prestar bastante atenção aqui no preenchimento, tá? Começando pelo código de importação. O que é o código de importação? Ele é a referência dessa tabela em outras tabelas. E isso, o código de importação, ele não vale apenas para as planilhas, tá? Ele vale até para o banco de dados. Tanto que se você abrir um banco de dados aqui, ó, do nosso sistema, e, por exemplo, fazer um select aqui em entidade, eu vou também ter a coluna código importação. Então, todos os meus cadastros, né, todos os meus dados dentro do banco têm um código de importação, que ele é a referência para outras tabelas, que a gente utiliza até no código do sistema, enfim. Então, quando você cadastra um cliente lá por dentro do sistema e coloca que o ID dele é 33, por exemplo, automaticamente o código de importação dele também é 33, tá? Nunca fica vazio esse campo. A única maneira de ficar vazio é se fizer um delete, um update no banco, tá? Então, beleza. Tendo isso em mente, como é que funciona? Vamos supor que aqui eu cadastrei um fornecedor. Então, eu botei que o código de importação dele é o nome dele, enfim, todas as informações desse fornecedor. Aqui, em migração de produtos, eu tenho a coluna sem fornecedor, que eu vou preencher com o código de importação desse fornecedor, não com o ID da entidade, tá? Então, isso é porque, às vezes, o ID pode ser diferente do código de importação. Ele não precisa necessariamente ser igual, tá? Então, o código de importação é o que a gente utiliza para ter a referência em outras tabelas. Seguindo nessa mesma linha de código de importação em entidade, caso você não preencha entidade, tá? O código de importação se torna o ID. Então, se, por exemplo, eu preencher só essa coluna com 1, 2, 3 e não preencher o ID da entidade, né, do fornecedor, do cliente, enfim, automaticamente na hora da migração vai ser preenchido também essas colunas com 1, 2 e 3, tá? Exatamente como é ao lado. Isso por quê? Porque a gente tem a questão das cores de cada coluna. A gente tem 4 cores hoje nas planilhas, tá? Que são a verde, a branca, a amarela e a vermelha. Então, como elas funcionam? A verde, ela é 100% obrigatória, então você precisa preencher ela para migrar. Caso ela esteja em branco, não vai ser migrado, tá? Então, o que acontece? O código de importação é o que eu acabei de explicar, então ele é obrigatório, eu preciso ter ele para ser referência em outras tabelas. O nome de razão social, o tipo de entidade, porque esses são 100% obrigatórios, tá? Caso você não preencha esses, o cadastro ele não vai existir, porque eu não tenho como ter um cadastro só com ID e sem nome. Eu posso ter um cadastro com código e com nome apenas? Não, por quê? Quando você vier aqui dentro do nosso cadastro de pessoas, de entidades no sistema, na hora de abrir, você vê que a gente já tem que escolher se a gente quer criar uma pessoa física ou uma jurídica. Se a gente clicar para alterar aqui, ó, uma pessoa física e depois uma pessoa jurídica, a gente vê que a gente tem campos diferentes de um para outro. Então, o que acontece? A gente precisa informar o tipo de entidade para saber que tipo de tela exibir para esse cadastro, entende? Então, por isso que esses 3 aqui são 100% obrigatórios. Mas o que acontece? O pessoal fala, não tem o endereço, na planilha está como obrigatório, não tem o telefone, na planilha está como obrigatório. Você consegue migrar, tá? Sem essas informações. Por que a gente deixa em verde na planilha? Porque são as mesmas colunas em verde lá dentro do sistema. Se a gente clicar aqui em alterar um cliente, a gente vê que no campo superior direito diz que os campos em verde são obrigatórios, porque eles são necessários para emissão de NFE. Então você precisa preencher eles para que você possa emitir NFE. Então, caso você não coloque aqui na planilha essas informações, não vai te impedir de migrar, tá? Então, a única diferença é que você não vai poder emitir NFE para esse cliente. Então, frisando que as em verde são obrigatórias, mas no caso de clientes, tá? Isso só no caso de migração de entidades, só essas 3 primeiras são obrigatórias, porque essas outras aqui são só informações para emissão de nota, tá? O que são as colunas brancas? As colunas brancas, elas não são obrigatórias, então você não precisa preencher elas, você consegue migrar deixando elas em branco. Então, não precisa se preocupar com preencher todas as colunas, enfim, deixando ela em branco não vai ter problema nenhum. As em amarelo são as famosas depende. Por que elas dependem?
Vamos supor que aqui eu preenchi uma PF e aqui uma PJ. Então eu tenho uma pessoa física e uma pessoa jurídica preenchida, tá? Dependendo desse meu preenchimento, dessa minha coluna esquerda, vai mostrar o que eu vou depender depois. Por exemplo, uma pessoa física, eu preencho CPF, RG e sexo. Pessoa jurídica, eu preencho CNPJ, IE e nome fantasia. Então, elas são dependentes de um outro preenchimento. Caso você preencha um, você preenche outro, tá? As em amarelo também não são obrigatórias, então você pode deixar elas em branco. Mas, caso você preencha, tem que ser de acordo com um outro preenchimento. Nós temos também as colunas vermelhas. Hoje, a gente só tem coluna vermelha na planilha de produtos, tá? Mas como que funcionam as colunas vermelhas? Aqui, estoque inicial, ela é uma coluna em vermelho. O que acontece? Todas as colunas em vermelho, elas significam que, a partir do momento em que você preenche uma delas, você tem que preencher todas as outras em vermelho da mesma planilha. Então, se eu preencher que esse produto tem 4 de estoque, eu tenho que preencher as outras em vermelho. Quais são as outras? Elas estão mais aqui para frente, que são ID de estoque e endereço de estoque, que é aonde esse estoque se encontra. Então, o sistema sempre vem pré-cadastrado com um local 1 e um endereço 1. Então, caso o cliente só tenha um local de estoque, vai trabalhar com um local padrão, na planilha tu já pode preencher com esses 1 e 1 nas duas aqui, e encher de 1 e 1, que não vai dar problema. Isso por quê? Porque para a gente inserir esse estoque aqui, a gente precisa saber em que local a gente vai inserir. Então eu vou pegar 4 de estoque e vou inserir no local de estoque 1 dentro do endereço de estoque 1. Então a gente não tem como colocar o estoque sem dizer onde ele vai ficar. Caso você preencha com o número de estoque aqui e não preencha essas colunas, vai vir ser no estoque, tá? E depois você só vai conseguir preencher com aquela coluna com aquela planilha de migração de estoque. Beleza. Seguindo aqui algumas outras dicas de importação. Vocês viram que se eu parar o mouse em cima desse triângulozinho vermelho que tem na maioria das colunas, ele dá uma dica de como deve ser preenchido. Então, por exemplo, numeração social não pode ser nulo, porque ele é obrigatório, até 80 caracteres. E aqui em tipo de entidade é uma coisa bem importante, tá? Todas as dicas que temos, que elas são da seguinte forma: texto, tracinho, texto, você preenche com o que vem antes do traço. Então aqui, ó, PF para pessoa física, PJ para pessoa jurídica. Então o preenchimento é com PF e PJ. Por exemplo, em sexo, M para masculino, F para feminino. Então tu preenche com M e F. Tem bastante gente que preenche com escreve masculino, escreve feminino, e na hora da importação vai dar erro, tá? Tem que ser exatamente como está dizendo na dica, ok? Para não dar problema nenhum. Além dessas dicas, algumas informações bem importantes. A maioria dos campos, tá, da migração não aceitam caracteres especiais. Por exemplo, CEP, você não vai colocar aquele tracinho no meio do CEP, é o CEP corrido. CPF e CNPJ, é os números corridos, sem traço, sem ponto, sem barra, no caso do CNPJ. Telefone, você não vai colocar o abre e fecha parênteses em volta do DDD, não vai colocar o tracinho no meio do telefone, é o número corrido, tá? Então essas informações você precisa colocar sempre corrido. Os únicos campos que aceitam caracteres especiais são os campos de nomenclatura. Então, por exemplo, o nome, eu posso ter um nome com traço, um nome com barra, enfim, nome fantasia eu posso ter. No caso dos produtos, eu posso ter uma marca, então eu posso ter uma marca com C cedilha, por exemplo. Unidade de medida aceita, então eu posso ter, por exemplo, a unidade de medida peça, ser um PC cedilha, tá? Então pode ser dessa maneira. Então os de nomenclatura você consegue. Os de informação como CNPJ, CPF, inscrição estadual, RG, CEP, código de IBGE, telefone, essas informações vão tudo sem nenhum caractere especial. É o número corrido direto, tá? Outra informação importante aqui na migração de entidades, que o pessoal tem bastante dúvida sobre, é a questão dos e alguma coisa. Então, e cliente, e fornecedor, e transportador e funcionário. O que ele acontece? Se a gente parar o mouse aqui em cima, ele mostra ali, ó, lembrando, antes do traço, como a gente preenche, que a gente tem que preencher com 0 e 1. Então, caso esteja preenchido com 0 é não e 1 é sim. Então, isso quer dizer que se eu preencher com 1, o cliente que eu estiver cadastrando nessa linha vai estar marcado como cliente lá no sistema. Se eu preencher com 0, ele não vai estar marcado como cliente. Então, se você vier aqui dentro de uma entidade e clicar em alterar, é esses campinhos aqui embaixo, ó. Então, nós temos esses 4 na planilha no momento.
Então, caso a gente marque lá um para é cliente, quando você importar a entidade, vai vir marcado aqui que ele é cliente. Serve como filtro aqui, então eu posso filtrar só pelos clientes, enfim. Vai de acordo com o preenchimento aqui da planilha, tá? Beleza, então isso se aplica, né, para os 4 tipos de E alguma coisa, né, que temos aqui, que é cliente, fornecedor, transportador e funcionário. Então, teoricamente, por cima, tá, a gente passou bem rapidinho aqui pelas informações mais importantes que a gente tem nas planilhas, seriam isso. Então, depois de ter feito todo o preenchimento, como que acontece? Você salva ela num lugar específico do seu computador que você tem acesso com fácil procura. Então, normalmente, como o nosso importador ele puxa aqui, ó, quando você clica aqui, ele puxa a última página, a última pasta que você colocou. Eu normalmente crio no disco local C, tá? Então, no caso eu aqui no meu disco local C, eu tenho uma pasta migrações, só para isso. Então, cria uma pasta dentro do disco local C, coloca as planilhas que você vai migrar, seleciona ela e coloca aqui. Quando você clicar em importar, ela vai começar aqui a fazer a importação dela. Vai começar a mostrar linha por linha, então essa migrou com sucesso, essa não, essa aconteceu alguma coisa. Só que ele passa bem rápido. Quanto mais informações você colocar, então, por exemplo, eu tenho 3.000 clientes aqui na minha planilha. Ele vai ficar um bom tempo aqui e às vezes passa rápido pelo erro e tu não vê. Como que você pode rever esse erro? Dentro da pasta do sistema, a gente tem uma pasta com o nome status importação. Dentro dele vai ter um status para cada migração feita. Então, por exemplo, ó, se eu abrir essa aqui de entidade, ele vai começar me mostrando, ó, importando entidade tal, importante entidade tal. Isso que está nesse arquivo é exatamente a mesma coisa que aparece aqui, tá? Nesse quadrado. Só que como aparece rápido e às vezes tu não consegue acompanhar, por essa planilha aqui a gente consegue ver, ó, por exemplo aqui, ó, CPF já cadastrado. Então quer dizer que provavelmente esse CPF desse cliente já estava em outro. Mas o que acontece? Esses erros às vezes você não precisa se assustar, por quê? Porque pode ser que no sistema antigo que você estava migrando e fez o preenchimento da planilha, você não colocou o CPF. Então, o CPF em branco é considerado pelo migrador um CPF. Então, se você tiver 10 entidades sem CPF, com esse CPF em branco, ele vai dizer que as 10 estão com o mesmo CPF, tá? Então, não precisa se assustar com essa questão. Então, a gente consegue ver por aqui. Alguns erros que podem acontecer, tá? Não pode ser feito nenhuma remoção de coluna. Então, por exemplo, não vou migrar identidade, vou vir aqui e vou excluir essa coluna. Não vou migrar, não quero que fique na planilha. Na hora que você for importar, o importador vai dizer que está faltando essa coluna e você não vai conseguir migrar. Então, você não pode adicionar nem remover nenhuma coluna da planilha, senão não vai fazer a migração. Outra coisa muito importante, o migrador ele utiliza exatamente as planilhas que a gente tem no nosso site. Então, você não pode criar uma na mão, por exemplo, fazer uma coisa do tipo. Tem que ser o preenchimento que a gente tem lá. Porque, por exemplo, uma coisa que acontece bastante, o pessoal vem aqui, copia todas as informações que ele preencheu, então ele pega aqui, faz um Ctrl+C e cola lá dentro de uma outra planilha em branco e tenta migrar. Vai dar erro, por quê? Tem que ser esse nome aqui embaixo, o nome dessa visualização dessa tabela aqui, desse plano, tem que ser exatamente entidades, de produtos tem que ser exatamente produtos, tem que ter, literalmente tem que ser exatamente igual, tá? Então, sempre utilizem nosso site, nunca editem. Os erros sempre vão apontar aqui. Outra coisa que tem que prestar bastante atenção. Estou editando aqui a planilha, cliquei aqui em salvar e cliquei para importar. Vai dar erro, você precisa fechar a planilha, tá? Porque a gente usa algumas extensões lá do Excel, do seu leitor de XLS, que não podem estar abertos 2 vezes ao mesmo tempo. Então, você precisa fechar a planilha para conseguir migrar ela, tá? As extensões aceitas pelo nosso migrador é XLS e XLSX. Então, só apenas essas 2 extensões de arquivo Excel você consegue abrir pelo importador, beleza? Outra informação muito importante que tem que se atentar aqui no nosso migrador. Para qual banco de dados está indo essas informações? Ele fica apontado aqui embaixo, ó. Então ele está indo para ponto barra moderniza, num banco de dados com o nome loja mix barra Felipe, na porta tal. Como é que eu posso alterar? Então vamos supor, estou fazendo uma migração para um cliente meu, ali na minha máquina, e eu tenho vários bancos de dados, né, entre eles um banco de um cliente. Como é que eu aponto para aquele banco, para eu migrar direto para aquele banco?
só altera aqui embaixo o banco de dados que está sendo enviado quando eu abrir o sistema. Então eu preciso deslogar do sistema, logar em outro banco de dados. Quando eu logar no outro banco de dados, ele vai trocar aqui embaixo. Então eu preciso fechar e abrir de novo, claro, e vai puxar o novo banco de dados, tá? Não tem problema nenhum fazer a migração com o sistema aberto. Isso não vai te impedir em nada, tá? É até bom para acompanhar. Então, coloca importar ali entidades, são 7.000 entidades, pode demorar ali uns 15 minutos. Importou 2, 3, tu já consegue vir aqui, entrar em entidades, ver aquelas 2, 3 e ir olhando, tá? Então não te impede. Você consegue visualizar essas entidades aos poucos. Então você pode deixar migrando ali bem tranquilamente, tá? Então seria mais ou menos isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem em questão de planilha, de preenchimento, de qualquer parte de migração, eu estou disponível para ajudar vocês, tanto pelo chat quanto por telefone. Só ligar pra gente que todo mundo aqui está habilitado, tá? Para auxiliar vocês. Agradeço aí a atenção. Obrigado.